Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou a professora Cintia Pinho e na aula de hoje aqui eu vou passar para vocês, dois exercícios que vocês vão fazer para a gente finalizar a função C. Então, na semana passada, eu passei dois exemplos de condicionais para vocês, Eu passei o exemplo do condicional simples, onde eu tenho apenas duas possibilidades, Só do aluno ser aprovado ou reprovado, então C ou se não, que é o condicional mais fácil que tem. Eu passei o condicional composto com 3 opções de respostas, Então, nós fizemos aqui na média, com 3 opções de resposta, e depois nós fizemos, que foi nesse caso aqui, com os 3, então, se o valor de L4, que é a média, for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se ele for menor que 5, ele está reprovado. Se não, ele está de recuperação. Então, nós vimos essa daqui com 3 possibilidades e também vimos com 4 possibilidades, que foi para transformar essa média aqui em menção, seguindo esses critérios, Se a média for menor que 5i, se tiver entre 5 e 6,5R, entre 6,5 e 8,5B, e a média, e se a média ela for maior que 8,5, ele é a menção MB. Então, aqui nós colocamos 4, tá? Então, o que acontece, Dentro, quando a gente tem 4 possibilidades, que foi o que aconteceu aqui, vai acontecer de ter vários Cs, Então, eu tenho uma possibilidade, 2 regras, tenho 3 regras, E tenho, na verdade, 4 regras aqui, que é o aluno CMB. Então, isso foi o assunto da outra aula, da aula passada. Hoje, a gente vai continuar trabalhando, com os condicionais, porém, agora na área de vocês, que é a área de RH. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer uma planilha de cálculo de INSS, seguindo aqui essa planilha, que nós pesquisamos aqui na internet. Então, eu tenho, um valor de desconto aqui do INSS, Então, eu tenho aqui que se a pessoa ganhar até R$ 1.045, desconta 7,5%, se ela ganhar até R$ 2.089, 9%, e assim por diante. Então, até R$ 6.001,06. Então, nós vamos usar essa tabela aqui como base. O INSS em si aqui não é tão importante, o que eu quero que vocês se atentem, é mais para como fazer, essas regras dentro do Excel, que vocês como profissionais de RH, o Excel é uma ferramenta que vai ajudar muito, vocês quando estiverem trabalhando, nessa área. Então, aqui eu coloquei alguns salários aqui de R$ 1.000 até R$ 13.000, e aí nós vamos fazer o desconto. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir aqui qual é a alíquota, desse salário aqui de acordo com essas regras. Então, nós vamos ver aqui, que até R$ 6.000 eu tenho as regras aqui dentro dessa tabela. Porque se a pessoa ganhar de 3.134,41 até 6.101,6, ele está dentro da faixa dos 14%. No entanto, quando essa pessoa aqui ela passar a ganhar mais que R$ 6.101,06, ela não vai conseguir continuar sendo cobrado 14% dela, porque o teto do INSS é 6.101,06. Então, tem um teto de cobrança também. Então, qual é o teto, de cobrança do INSS? O máximo que ele vai cobrar, se for CLT da folha de pagamento de uma pessoa, é R$ 6.101,06. Isso é o máximo que a pessoa hoje em dia ela pode se aposentar e ganhar. Não importa que ela ganhe 8, 9, 10, 11, 13 mil reais. Se ela for do regime CLT, mesmo que ela se aposentar, ela não vai ganhar esse valor. O máximo que ela pode ganhar é isso, e por isso o INSS não pode cobrar mais que isso da folha de pagamento. Então, qual que é o teto de cobrança? Aqui, que é o que nós vamos ver. Então, se a pessoa ganhar R$ 6.101,06, se eu colocar aqui, vezes 14%, o teto é R$ 854,15. Então, é R$ 854,15. Esse daqui é o... Então, se a pessoa ganhar mais, de R$ 6.101,06, se ele ganhar mais do que isso, se o salário for maior, do que esse,
Então, esse valor é fixo. Então, não é 854%, né? É R$ 854,15. Então, essa regra aqui, ela é base, né? Porque eles não vão cobrar mais aqui da pessoa, já que se ela se aposentar, ela não vai se aposentar ou se afastar, ela não vai ganhar mais que isso. E aí, como nós vamos fazer um desconto, é importante que já de antemão eu fale, a gente vai converter isso daqui para fazer um desconto. Então, na hora de multiplicar, por exemplo, eu quero saber, né, eu vou fazer, quando que eu faço um desconto de R$1.000? Eu sei que até R$ 1.045 vai descontar 7,5%. Então, eu tenho que fazer, como que eu faço, né, um desconto? Então, na hora de fazer um desconto, eu tenho que saber quanto é 100 menos esse 7,5 aqui, ó, menos 7,5. Então, eu sei que é 92,5. 92,5% se eu dividir isso por 100, eu sei que é a mesma coisa que 0,92,5. Então, esse daqui eu vou usar como base 0,92,5, tá? 9%, se eu for fazer o desconto, isso aqui eu só tô adiantando algo que a gente vai precisar para fazer o desconto, né? Nas semanas anteriores eu mostrei para vocês, né? Se fosse um acréscimo, né, eu faria 1,75%, mas agora a gente vai fazer um desconto do salário. Então, eu tenho que multiplicar pelo valor que vai ser, né, pelo 100% menos o valor que vai ser descontado. Então, ó, aqui, se eu fizer 100 menos 9, é a mesma coisa que 91%, né? Então, a pessoa vai ganhar 91% porque vai descontar 9%. Tá? E se eu dividir isso daqui por 100, né, é a mesma coisa que 0,91. Isso daqui eu já estou fazendo, por quê? Porque vai facilitar os nossos cálculos depois, quando a gente estiver lá dentro da função C, ó. Se eu fizer 100 menos 12, né, isso aqui dá para fazer de cabeça, eu tô fazendo devagar só para vocês não se confundirem depois, né? Se eu dividir isso por 100, dá 0,88. Mesma coisa, 14% é a mesma coisa. Se eu fizer 100 menos 14, vai dar 86. Dividido por 100 é a mesma coisa que 0,86. Tá? Então, já vocês vão entender por que nós fizemos, né, esse cálculo aqui, né? Porque isso daqui é o meu desconto. Se fosse acréscimo, né, isso aqui é para fazer o desconto, eu tenho que multiplicar esse salário por isso. Se fosse acréscimo, se eu estivesse fazendo um aumento de 7,5%, aí ia ser 1,075. Porque é 100% mais isso daqui. Mas aqui, como é desconto, então é 100% menos isso daqui, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, se fosse aumento aqui, ó, ia ser 1, né? Se eu tô aumentando 9%, 1,09. Aqui, tô aumentando 12%, 1,12. Tô aumentando 14%, 1,14. O 1 representa o próprio 100%, que é o próprio salário. O que tiver depois da vírgula é o aumento. Então, se eu fosse fazer o aumento, é muito importante que vocês entendam essa parte de percentual, porque vocês vão lidar o tempo inteiro com isso na área, tá? De recursos humanos, tá? Então, essas regrinhas aqui de percentuais facilitam muito quando a gente vai fazer desconto ou acréscimo. É a regra de 3, mas aí eu tô mostrando para vocês aqui uma forma mais rápida, né, de fazer essa regrinha de 3, porque a gente vai usar aqui nos nossos cálculos. Então, vamos lá primeiro a alíquota. Então, aqui, como que eu vou fazer o condicional? Vou colocar um sinal de igual, vou chamar a função C. E qual é a minha primeira regra? Bom, a minha primeira regra é o salário ser até R$ 1.045. Aonde é a coluna que está o meu salário? Essa daqui, coluna e linha, o endereço, célula A3. Então, se o valor dessa célula A3 for menor que R$ 1.045, menor ou igual, né? Se ele for menor ou igual a R$ 1.045, o que vai acontecer se isso for verdadeiro? Bom, se isso for verdadeiro, né, ele vai descontar 7,5%, ó, 7,5%. Vamos, eu ainda não vou fazer o cálculo, só para vocês entenderem aqui, para a gente relembrar o C,
tá? Então, só vou pedir para mostrar a alíquota, o desconto a gente vai fazer nessa coluna aqui, né? Que vai ser uma fórmula bem parecida, vocês vão ver que vai ser praticamente a mesma, a gente só vai mudar o cálculo aqui do desconto. E se fosse acréscimo, né, eu vou até colocar, não vai fazer sentido, mas é só para vocês relembrarem e isso ficar bem claro para vocês. Então, ó, 1.045, né, se isso for verdade, se o salário for menor que 1.045, ele vai descontar 7,5%. Eu não tenho já uma possibilidade esse falso, então eu tenho que colocar outro condicional aqui, ó, que é o C de novo. Então, se, né, de novo eu vou avaliar a célula A3, tá, que é a célula que a gente está verificando. Então, se A3, né, que é a célula onde está o salário, se ela for agora maior que 1.045, vejam que a gente vai ter um problema aqui. Se ela for maior que 1.045 e menor que 2.089, ele é 9%. Mas como eu coloco esse E aqui, certo? Eu seria colocar assim, ó, E, né, o A3 ser menor que R$ 2.000,89,60. Só que eu não posso usar o E aqui, tá? No Excel existe uma sintaxe certa. Quando eu verifico que eu tenho duas possibilidades dentro de uma regra, eu posso usar o E ou o OU, quando é um ou outro. Nesse caso aqui é E, porque ele vai estar dentro dessa faixa, de 1.045 até 2.089. Então, eu vou usar o E. Então, o E ele vai aparecer aqui, ó. Então, eu vou chamar a função E. Então, se E, e aí dentro dos parênteses aqui, ó, do meu E, eu tenho que colocar 2 testes lógicos, no mínimo aqui dentro. Pode ser mais, mas eu tenho que colocar 2, porque ele tá verificando o condicional E aqui, ó. Se E, o A3 for maior que 1.045, aí eu coloco um ponto e vírgula e coloco a outra regra, que é o A3 ser menor ou igual a R$ 2.089,60. Então, eu tenho duas possibilidades. Se esse E aqui for verdadeiro, o que vai acontecer? Aí eu coloco ponto e vírgula e o próprio Excel já mostra aqui que eu quero saber o que vai acontecer se isso for verdade. Bom, vai descontar 9%. A alíquota é 9%, então eu coloco aqui 9%. Agora, outra possibilidade. Então, eu vou colocar... Eu tenho só mais uma possibilidade, valor se falso? Não, eu não tenho. Eu tenho mais uma regra aqui que tem um E dentro também. Então, eu vou chamar o C. E eu já sei que eu vou ter que chamar o E, tá? Então, eu coloco o E aqui, dou 2 cliques, né? E ele já vai abrir aqui qual é a sintaxe do E. Então, eu tenho duas regras, que é o salário, né? O A3 ser maior agora que R$ 2.089,60, aqui ele é menor ou igual, então aqui ele é só maior. E, o ponto e vírgula aqui é como se fosse o E, o salário, que está na célula 3, for menor que R$ 3.134,40. Terminei o meu E. Fecho parênteses, coloco ponto e vírgula, ele quer saber o valor se verdadeiro. Se isso daqui for verdade, o que eu acabei de colocar, ele vai descontar 12%. Então, eu coloco aqui 12%. Reparem que até na semana passada, quando a gente estava colocando aqui, como eu queria que aparecesse um texto, eu colocava entre aspas, tá? Como 7,5%, 9%, 12% é um número, eu não preciso colocar em entre aspas, só quando é texto. Aí eu vou colocar mais um ponto e vírgula, porque eu tenho mais uma condição aqui, ó, dele ser 14%. Então, eu vou colocar o C, vou chamar o E também, porque eu tenho duas possibilidades, e vou colocar aqui, ó, a próxima possibilidade é o salário ser maior que R$ 3.134,40 e o salário, de novo, aí eu clico aqui, ser menor que R$ 6.101,06. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Se tudo isso for verdade, vai descontar 14%. Então, para cada regra, eu tenho um desconto. E aí, agora eu vou colocar a minha última regra. Bom, se
nenhuma dessas aqui for verdadeira, a gente sabe que vai descontar R$ 854,15. Então, é exatamente isso que eu vou colocar aqui, ó, R$ 854,15. Essa é a minha regra, tá? Então, que é o valor se falso. Se nenhuma dessas aqui for verdadeira, significa que vai descontar esse valor, porque com certeza, né, se ele não tá nessa faixa, se ele não tá, né, se ele não tá nessa faixa, com certeza ele vai estar na última. Então, eu tenho o valor aqui se falso. E aí, agora é só ir fechando os parênteses. Quantos parênteses eu tenho que fechar? Depende de quantos Cs eu abrir. Então, eu abri 1C, 2Cs, 3Cs e 4Cs. Então, são 4 parênteses que eu vou fechar. 1, 2, 3, 4. Reparem que ele vai ficando até em negrito aqui na hora que eu fecho. E aí, eu aperto Enter. Olha só que legal. Então, ele já apareceu a alíquota aqui certinho. Então, eu vou arrastar para baixo, ó. Ele já vai aparecer certinho. Então, até R$6.000 ele mostra a alíquota, né? Que é 0,75, que é a mesma coisa que 7,5%. Por quê? De novo, entrando aqui nas nossas regras do percentual. 7,5 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,075. Então, por isso que ele coloca isso daqui. Então, já apareceu a alíquota aqui. E agora, a gente vai fazer, né, o nosso salário aqui com desconto. Então, quanto que a pessoa vai ficar, né, após o desconto? Eu poderia simplesmente pegar aqui o valor do salário e subtrair da alíquota, né? No caso aqui, eu teria que multiplicar, né, por essa alíquota aqui, ó. Aí ele daria o valor do desconto. Então, do salário menos a alíquota e somo e subtraio do salário de novo, porque R$ 75,00 é o valor do desconto, né? E não exatamente da alíquota. Então, por isso que para ir direto aqui, a gente vai seguir essa regrinha. Porque se eu pegar esses R$1.000 e eu multiplicar por 0,25, ele já vai dar o salário com desconto. Por quê, ó? Aí eu vou provar aqui para vocês. R$1.000, opa, ó, R$1.000 menos 75, que é o valor do desconto aqui, vai dar 925. Só que ao invés de eu multiplicar pela alíquota e depois subtrair do salário, é muito mais fácil, agora vocês vão entender isso daqui, ó. Eu pegar esses R$1.000, ó, R$1.000 vezes... Deixa eu zerar aqui a planilha. Ó, vou pegar esses R$1.000 e eu vou multiplicar por 0,925, ó. 925. Que vai dar os R$925 certinho. Então, é muito mais fácil eu multiplicar pelo percentual aqui que representa o desconto. Entendem? Que é os próprios 100, né? Menos esses valores aqui, ó. Que tá dando nesse daqui. Então, por quê? Por isso que eu vou fazer uma outra função C. Ela vai ficar bem parecida com essa. Assim, daria até para copiar, né, essa função aqui e a gente colocar dentro dessa fórmula, tá? E colar ela aqui, ó, e fazer uma adaptação, porque vai ser a mesma regra, né? Pra gente economizar, a gente sabe que a gente vai usar a mesma regra. Então, salário menor que R$1.045, o que que vai mudar? Porque eu não quero que apareça só 7,5 aqui. Não é isso que eu quero. O que que eu quero que apareça aqui? Eu quero que apareça o valor do salário vezes, certo? O 0,925. Então, eu coloco 0,925. Exatamente isso. Eu quero que faça um cálculo, que seja feito um cálculo se isso daqui for verdadeiro. Então, eu coloco a 3 vezes 0,25. Agora, se isso daqui for verdadeiro, eu não quero que apareça 9%. Eu quero que apareça o salário vezes, né, 0,91. Aí eu coloco 0,91. E aí ele já vai aparecer o salário com desconto. Aqui é só para demonstrar, tá? A fórmula. Por quê? Porque conforme
vai alterando o salário aqui, quem trabalha nesse RH vai saber, nessa empresa, ele vai saber qual a alíquota que esse funcionário ele está sendo cobrado. Então, sempre quando vai emitir lá o holerite, tem que aparecer para o funcionário, né? Ele está se baseando em qual alíquota. Então, é importante aparecer isso daqui também. E aí, depois, na próxima coluna, a gente faz de fato o cálculo. Então, ó, a 3 vezes 0,91. Por quê? Eu estou fazendo o desconto aqui de 9%, né, no salário. Próximo. Aí, no próximo, eu venho aqui e é 12%. Então, eu vou pegar o salário e eu vou multiplicar por 0,88, que é a mesma coisa que eu estiver dando, né, fazendo o desconto aqui dos 12%. E esse daqui dos 14%, eu vou fazer de novo o salário vezes 0,86. Aí, esse daqui que vai ser um pouquinho diferente, né? Então, esse daqui, ele vai ser o salário... Opa! Peraí, que eu acabei saindo. Peraí, vou apagar. O valor se falso, ele vai ser o salário menos, né? Então, aqui é uma subtração, não é uma multiplicação, menos os R$ 854,15. Então, aqui, ó, é uma subtração. Então, ele muda, né, quando eu tenho aqui nessa regra, porque ele não vai seguir a mesma lógica aqui de percentual. Então, aí eu vou fazer uma subtração, mas olha só o quão gigante ficou a nossa fórmula, né, a nossa função C. Quanto mais regras eu tiver, maior ela vai ficando, tá? A minha função. Então, é importante que vocês saibam lidar com isso, ó. Então, aqui, ó, salário após o desconto. Então, se eu arrastar a lógica aqui para baixo, ó, ele já vai mostrando, né, como que ficou aqui os salários com esses descontos, ok? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Essa parte não é fácil, né? Ele gera uma fórmula muito grande, porém, vocês podem parar o vídeo, olhar, né, entender o que aconteceu aqui, e aí eu quero que vocês façam a mesma coisa, vocês podem usar inclusive aqui a mesma planilha para fazer o cálculo do imposto de renda. Só que o imposto de renda, ele vai seguir outra alíquota, tá? Ele não segue a mesma. Então, vocês vão pesquisar aí qual que é, né, a regra, a base de desconto do imposto de renda, que é essa daqui, ó. Então, vocês vão vir, vão colocar aqui, ó, a base do imposto de renda. Vocês vão usar aí muito, né, na área de vocês. Então, ó, 7,5%, 15%, 22,5%. Então, essa daqui são as regras, né, no caso da alíquota do imposto de renda, do desconto, né, lá da folha de funcionário. Vocês podem reparar aqui, ó, eu vou até inserir uma linha, vou colocar aqui, ó, vou inserir uma linha, porque o que acontece? Se o salário é menor que R$ 1.903,99, se ele é menor que isso, ele não desconta nada, é zero, né? O desconto aqui vai ser zero, tá? Da pessoa. Então, ele não tem desconto, tá? Se ele for menor que esse valor. Vou só copiar aqui a mesma formatação, ó, tá? Então, se for menor, ele não tem desconto. Só começa a descontar imposto de renda para cá. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa para cá. Vão ir colocando a regra, né? C, né? Vão pegar o salário, né? Aqui, deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fórmula, né? Então, vocês vão colocar aqui, ó, se o salário da pessoa for menor, aí menor que o quê? Que R$ 1.903,99, o que vai acontecer? Ele não vai descontar nada, zero desconto, tá? Então, ele não faz desconto nenhum, então, desconto zero. E aí, vamos continuar com a fórmula. Agora, se, né, agora eu tenho mais uma condição, que é essa daqui. Reparem que é praticamente igual, tá, a do INSS. Então, o que vai acontecer? Se
o salário. Agora, aí eu tenho condicional E aqui, porque eu tenho duas possibilidades. Se o salário for, ó, salário for maior que R$1.903,99 e o salário for menor ou igual a R$2.826,65, né? Fecha parênteses, que eu tô fechando o E, não o C. Coloco o ponto e vírgula, o que vai acontecer? A alíquota é de 7,5% aqui, certo? Aí, ponto e vírgula. Eu tenho mais um C? Tenho mais um C. Qual é o próximo C? É com E também. Então, coloco o E. Aí, eu tenho a próxima possibilidade, que é o salário ser maior que R$2.826,66. Esse, no caso aqui, ele é maior ou igual. E o próprio salário aqui também ser menor que 3.700. Vocês podem ver que isso vai acontecendo conforme a prática. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão pegando o jeito, tá? Aqui do exercício. Então, ó, terminei, ponto e vírgula. Aí depois pega de novo o salário, né? Desculpa, outra função C, porque eu tenho mais uma condição. Então, se, né, o E de novo, aí o salário, que é o valor que está nessa célula, for maior ou igual. Vou fazer, já estou aqui fazendo, né? Vou fazer para vocês verem, R$3.751,06. Se isso for verdade e, né, se ele estiver dentro dessa faixa, ou seja, se o salário também for menor ou igual a R$4.664,68, se isso daqui também for verdade, quanto que vai descontar? Um absurdo, né, gente? Jesus, 22,5%, tá? Nossa, agora que eu vi, ó, nessa regra aqui, eu esqueci de colocar o que vai acontecer, ó, se isso daqui for verdade, ó, se o salário for entre R$2.826 e R$3.000, eu esqueci de colocar, ó, que vai descontar 15%. Ó, coloco 15% aqui, ponto e vírgula, tá? Ó, esqueci, mas é só voltar. Para cada regra, né, eu tenho que ter um ponto e vírgula e dizer o que vai acontecer. Então, ó, se essa regra aqui for verdade, desconta 0. Se essa daqui for verdade, desconta 7,5. Se essa daqui for verdade, desconta 15. Se essa daqui for verdade, desconta 22,5. Tenho mais uma, a última, ó. Olha o quão grande vai ficando, gente. Se o salário for maior ou igual a... Isso daqui fica mais fácil porque só tem uma possibilidade, ó. R$4.664,68. Aqui, né, eu não tenho duas condições. Então, por isso que eu só tenho C, eu não tenho E. Porque se isso daqui for verdade, né, se o salário for maior que isso, ele já vai descontar 27,5%, tá? Então, isso daqui é um fato. E aí, quantos Cs eu tive? Ó, 1C, 2C, 3C, 4C, 5Cs. Então, eu fecho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, faltou um parênteses aqui para fechar. Peraí, que eu acho que eu esqueci de fechar algum. Abriu C, C, E, fechou, C, E, fechei aqui esse ponto e vírgula, C, E, abriu, fechou. Aí que tem algum parênteses aqui que eu não fechei. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu ver se até aqui eu fiz certinho. 1, 2, 3, 4. Certinho, ó. Então,
Meu erro tava aqui, ó. Então, vamos para essa daqui, ó. Se isso daqui for verdade, se ele estiver dentro dessa faixa, tá? Aí eu não posso fechar esse parênteses aqui, ó. Ponto e vírgula, acho que isso que eu tinha errado. E aí eu coloco mais um C, que se o salário for maior ou igual a 4.664,68, né? Se isso daqui for verdade, eu não fecho parênteses, ele vai descontar 27,5%. Aí agora sim, eu vou ir fechando. 1, 2, 3, 4, 5. 40, certinho. Tinha colocado parênteses aqui, ó, antes, que não podia. Então, ó, aqui ele não vai descontar nada, e aí eu vou descendo, ó, fez certinho, 7,5%, 15%, 22,5%, e aqui, ó, a partir de R$6.000 já desconta, né, a partir, na verdade, acima de 4.000 aqui, ó, 27,5% para todo mundo. E agora o salário com desconto, como eu não tenho valor fixo aqui, igual eu tinha no outro, é só pegar o salário aqui menos essa célula, ó, aí agora dá certinho. Menos não, vezes. A alíquota aqui é zerada. O vezes vai dar um probleminha aqui, ó, no zero, porque não tem desconto. Eu vou colocar aqui, ó, igual salário. É melhor colocar o cálculo aqui também. Por quê? Ele vai me dar só o desconto, ó. De novo, vou multiplicar aqui, ele só vai dar o valor do desconto, ó, R$150 e tal. Aqui eu não posso multiplicar, porque qualquer número multiplicado por zero vai dar zero, certo? Então, eu vou mudar aqui, ó, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que nós fizemos nessa planilha aqui, para ele seguir a regra, fazer já o valor do desconto aqui total, tá? Então, vamos aqui, ó, mesma coisa, tá? No imposto de renda. Então, a gente pode aproveitar, inclusive, a mesma fórmula. Ó, vamos aproveitar aqui a mesma fórmula. Vou copiar essa fórmula. Aí, eu vou vir aqui, vou colar e eu vou adaptar. Então, se o salário estiver nessa faixa, né, ele vai descontar zero. Então, ele vai ser o próprio salário. Aqui, ó. Ele vai aparecer o próprio A3, porque ele não vai ter desconto. Se ele estiver nessa faixa de 7,5, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o salário, né, vezes... Aí aqui é o mesmo esquema lá do INSS que nós fizemos, tá? Então, para vocês não se confundirem como é um desconto, tá? Aí vocês vão fazer assim, ó, 100 vezes 7,5 vai dar quanto? 92,5. Então, vocês vão multiplicar aqui, ó, por 0,925, porque ele vai fazer esse desconto, tá? Que tá na faixa de 7,5%. E 15, vocês vão fazer 100 menos 15, que vai dar 85. Então, aí aqui, ó, ao invés de descontar 15%, o salário vezes 0,85. Se tiver na faixa de 22,5%, aí a mesma coisa, vocês vão fazer lá 100. Na dúvida, gente, vem aqui e faz, ó, dá pra fazer simplesmente de cabeça, mas dá 77,5. Então, nesse daqui, aí vocês vão fazer o salário vezes, né, nossa, até esqueci aqui. 7,775. E por fim, né, o nosso último lá, que é o 27,5%, né, o que nós vamos fazer? Aqui, ó, no 27,5% vai dar 100 menos, aí vocês colocam 27,5, praticamente 30%, que é um absurdo, né, que o governo fica com o nosso dinheiro, dá 72,5. Então, aqui, ó, vai ser
vai ser o salário vezes, é o A3, cliquei na célula errada, A3 vezes, certo? Quanto que deu aqui? 72,5, então 0,725, tá? Então, e aí ele dá, então aqui, ó, ele não tem desconto nenhum nessa possibilidade aqui, conforme eu vou descendo, ele fez aqui todos os cálculos, tá? Então, olha só que absurdo, gente, a pessoa ganha 13 mil reais, 27,5% vai para 9.425. Então, basicamente isso. Não é fácil, essa parte aqui é bem complicada, mas eu posso garantir para vocês, né, que conforme a prática, né, conforme vocês vão fazendo, vocês estão vendo o que eu vou fazendo, eu consigo voltar, editar, o importante é vocês entenderem a lógica da coisa. Quando vocês entenderem a lógica, não tem erro, tá? E a função C é muito utilizada dentro do Excel, mesmo ela sendo utilizada depois, né, com outras, usando Power BI e outras tecnologias, vocês têm que saber, né, qual é a lógica dessa função para conseguir fazer umas planilhas mais dinâmicas, né, de forma que conforme eu vou alterando aqui, ó, o salário da pessoa, automaticamente ele já muda a alíquota, já muda o salário, né, eu venho aqui, altero, né, o salário da pessoa, ele muda a alíquota, ele muda o salário. Então, assim, vocês precisam, né, saber fazer isso, né? Vocês precisam saber deixar essas planilhas dinâmicas dessa forma. Espero que tenha ficado claro essa última atividade, né, aqui de condicionais. Então, na próxima aula a gente vai ver tabela dinâmica, ok? Até a próxima aula.